amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, WhatsApp à sua disposição, 974012235, chat no site da AltV, você pode participar ainda pelo telefone 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, ginecologista Juliana Amato. Prazer tê-la aqui, Juliana. Prazer, muito obrigada pelo convite. Eu preciso que você fique bem pertinho do microfone. Ok? A tua especialidade é fertilidade e reprodução assistida, sim, correto? Correto. Tá. Também conosco o cirurgião vascular, Dr. Álvaro Pereira. Dr. Álvaro, prazer tê-lo aqui. Igualmente, bom dia a todos. Bom dia, Jacopé. O senhor é integrante da Sociedade Brasileira de Laser em Medicina e Cirurgia. Isso mesmo. Como vice-presidente atualmente? Atualmente estou como vice-presidente. Também conosco a advogada Gabriela Guerra. Prazer tê-la aqui, Gabriela. Prazer é meu, Jacopé. Obrigada mais uma vez pelo convite. A tua especialidade como advogada é direito à saúde. Exatamente. Esse A tem crase, é isso? Isso, tem. O que todos nós clamamos, né? Exatamente. Direito à saúde. Doutora Marta McBritton, prazer tê-la aqui. Muito obrigada. A senhora é gestora de projetos sociais. E o que é Barong? Barong é bar, de bar, e organização não governamental, porque quando a gente fundou a nossa ONG para falar sobre saúde sexual e reprodutiva, a gente acreditava e acredita até hoje que a gente deve falar sobre saúde sexual e reprodutiva como se fala na mesa de um bar. Então, bar, ONG. A ONG do bar? É. Posso inverter? Não é exatamente isso. Posso inverter? Não é exatamente, mas a ideia de você ter essa liberdade de falar sobre algo tão importante que é a saúde sexual e reprodutiva, né? E a vontade. Né? Então, por isso que eu tive liberdade de inverter. Claro, sempre, sempre. Mas é muito boa a ideia. E a gente não sabe até hoje quem colocou o nome, porque a gente estava num bar. Doutor Álvaro Pereira, tratamento com uso de LED para dor crônica, né? Aquele negócio de usar pomada, aquelas coisas, são superadas? Pois uso de anti-inflamatórios, dor crônica, se supõe doenças inflamatórias, lesões traumáticas articulares, articulação principalmente, que são doenças de evolução muito longa, e a pessoa tem que tratar por muito tempo. E todos os medicamentos, todas as drogas, claro, droga eu acho que é um bom nome para um medicamento, né? Não existe, eu sempre digo, não existe um medicamento que só faça bem. Algum mal ele vai fazer também. E à medida que você toma muito tempo... Aí eu vou precisar da Gabriela. Pois é. Se você toma muito tempo, claro, sim. A chance de você ter os efeitos colaterais, as complicações aumentam muito. E por essa razão, sempre que você consegue utilizar outras formas de tratamento, vale muito a pena. E para dor crônica, processo inflamatório, uma das novidades boas justamente são os LEDs de cor vermelha, a luz vermelha e a luz infravermelho curto, que se chama, que é bem no comecinho do infravermelho. Não é o calor, não tem nada a ver com o calor. É a luz mesmo, a cor vermelha, numa dose certa, num comprimento, numa cor correta, né? 630, 660 nanômetros, 700 nanômetros, isso é utilizado para dor e para processos inflamatórios. E por que o senhor estabelece essa diferença entre infra e simplesmente luz vermelha? Luz vermelha. Então, a cor é a cor verde, a cor azul, a cor amarela, laranja, vermelho e infravermelho. São radiações diferentes.
É luz A também, mas intensidade, é a diferente. intensidade é diferente, seria isso. Na verdade, é o comprimento de onda mesmo. A Sim, irradiação é uma irradiação de comprimentos de onda maior ou menor. E isso muda muito, porque a penetrabilidade no tecido é diferente, ela vai mais fundo ou menos fundo, e isso vai fazer com que você atue mais na superfície, mais na profundidade, vai ter um efeito diferente. Por exemplo, o raio-x também é uma radiação. Né, do mesmo jeito, mas ele tem outros efeitos no organismo. A luz ultravioleta tem outro efeito no organismo. A luz vermelho, outra. O infravermelho também. O infravermelho, de uma maneira geral, é o calor. Lembra aquelas lâmpadas de infravermelho que eram utilizadas para dor? Também são utilizadas, mas essa luz é uma luz infravermelho longo. Então, e o que trata, o que você está usando, o que você está transferindo para a pessoa é calor. Tratamento com aumento da temperatura. E essa nova modalidade, que não é tão nova assim, porque já vem sendo utilizada por militares, há 15 anos já que é utilizada por militares americanos e militares russos, é de onde isso surgiu. E agora tem sido muito utilizado, muito divulgado, porque o custo dos equipamentos diminuíram muito. Então, hoje tem um monte de aparelhos que você usa em casa. Né, que você compra e usa em casa. E como aí eu sou do interior, muito. quando a gente jogava futebol e se contundia, o grande recurso era a compressa com gelo, né, depois compressa com o calor. Né? Isso mesmo. Aí, né? isso quando se tem geladeira é muito mais fácil Pois usar a compressa com gelo. Mas aí o senhor estava abordando isso. E o custo? Então, Na pois minha compressa a com medida, gelo, quando eu jogava futebol à medida um bom que tempo. as coisas... Hoje, se vocês... O senhor faz em casa. Alguns times de futebol, por exemplo, como exemplo, alguns sim. times de futebol, eles têm, hoje em dia, os clubes europeus, nós não temos nenhum ainda que tenha no campo, quando acontece o acidente, que o jogador cai, se machuca, você pode ver que em alguns times grandes, tipo Barcelona, Milan, o ajudante, o massagista, o fisioterapeuta que vai para o campo, ele carrega um aparelhozinho, que é tipo uma bateria, que é uma placa de LED, que é justamente o tratamento, são placas de LED, e ao invés de ele colocar gelo, spray gelado, ou ele coloca o gelo, o spray gelado e imediatamente uma placa de LED vermelho. Aí, no caso, tem que ser o vermelho especificamente. E um pouco depois que o jogador sai, que vai lá para dentro, ele começa a utilizar placas de LED vermelho mais infravermelho bem curto, 700 nanômetros. E assim vai. E dependendo O senhor está falando de uma situação de uma empresa, mas há instantes o senhor disse que pode ser feito em casa. Então, eu perguntei isso sobre o custo. no início eram caras essas placas. Há pouco tempo atrás, essas placas eram caras, eram equipamentos grandes, mas hoje em dia, à medida que os LEDs baratearam também, como na iluminação, né? Como os LEDs baratearam, então hoje existe no mercado vários equipamentos que você compra e trata em casa. Trauma, lesão, dor crônica, diminui a necessidade de medicamento, que é o ideal, né? Que vamos dizer, seria a condição perfeita para uma indicação dessa. Imagine, por exemplo, um sujeito que tem um determinado reumatismo lá e que vai ter a vida inteira, vai tomar anti-inflamatório a vida inteira, com todos os efeitos renais, cardíacos, válvula cardíaca e tudo isso. Se você conseguir, pelo menos, reduzir a dose do medicamento, nossa, já ajudou barbaramente essa pessoa ao longo da vida. O senhor disse que nenhum clube brasileiro ainda utiliza esse recurso? Não, utilizam, vários usam. Não, em campo, direto? Não, em campo não, mas alguns... sim. Eu conheço alguns times de futebol que utilizam, eu não vou falar só por Não. Por mais Não há necessidade. alguns times que hoje optam mais pelos tratamentos com os lasers de baixa potência e os LEDs. Então, mas aí já é um outro estágio. Você está falando do primeiro atendimento. Não, o o primeiro citou atendimento Barcelona, não conheço nenhum aqui no Brasil. Não, eu tenho certeza que nenhum tem. Porque eu sempre fico de olho lá para... Eu acompanho, eu gosto de futebol, eu gosto de ver e nenhum tem. Gabriela, você que é advogada, especialista em direito à saúde, o que acontece quando uma empresa como a Unimed paulistana quebra e tem 740 mil
É isso mesmo? Esse número é real? Exatamente. É subestimado? É superestimado? Não, é um número real. Existem pessoas de planos individuais, pessoas de planos coletivos, e estão todas aí preocupadas, querendo saber o que vai acontecer com esses beneficiários, o que vai acontecer com o tratamento que está em andamento. Eu tenho um caso no meu escritório, por exemplo, que no dia que saiu a notícia, que hoje completa uma semana, a empresa que fornecia o medicamento quimioterápico para ele, que ele tem câncer cerebral, disse que não ia fornecer mais, porque a Unimed ia deixar de pagar. Então, se instaurou o caos, não só dos beneficiários, como das clínicas e fornecedores da Unimed paulistana. Mas o que eu queria dizer assim é agora para os beneficiários e consumidores se acalmarem, que a Unimed nesses próximos 30 dias aí tem que continuar dando atendimento normal aos beneficiários. E agora a Unimed ela está negociando com outros planos de saúde para que essa carteira seja comprada. E, em tese, as condições gerais, mensalidade, rede credenciada vai ser mantida. Tudo vai ser mantido. Né? E por que eu disse em tese? Porque isso já aconteceu com a Intermédica no passado. E, primeiro, que ninguém quis comprar a carteira. Quem quis comprar não tinha condições econômicas e a ANS proibiu essa venda. E aí a carteira de beneficiários foi a leilão, e aí metade foi para um lado, para um plano, metade foi para outro, a rede credenciada não foi mantida, o atendimento era precário. Isso aconteceu também quando a Golden Cross vendeu a carteira de pessoas físicas para a Unimed Rio. Imagina só, o Brasil inteiro tinha Golden Cross. Aí passou a só ser atendida pela Unimed Rio. Quem está em Salvador tem agora a Unimed Rio. Quem está em São Paulo agora tem a Unimed Rio, como é que fica, né? Então, isso vai acontecer também, não sei, mas é o que o histórico vem dizendo que vai acontecer também com a Unimed paulistana. Sei de planos que estão interessados em comprar essa carteira da Unimed paulistana, mas é muito difícil um plano, em 30 dias, se adequar para conseguir abraçar 744 mil vidas. Né? Eu sei que algumas empresas, como a Qualicorp, está oferecendo alternativas para alguns beneficiários para passar para um novo plano sem cumprimento de carência e que nessa situação o preço não vai manter, mas isso é assim, a Qualicorp está acolhendo algumas pessoas, ela não está comprando a carteira da Unimed, ela está oferecendo uma forma de acolher pessoas que estão inseguras nesse quadro atual. Quer dizer que desses 744 mil, uma parte desses clientes aqui, de repente, pode fazer a opção por essa outra empresa que você está se referindo. Isso. Só isso, A né? Qualicorp ela é uma administradora de vários planos. Inclusive, ela administrava os planos coletivos por adesão da própria Unimed paulistana. Agora ela está oferecendo a Unimed FESP, que também é uma Unimed, mas com outro CNPJ, mas não deixa de ser o mesmo grupo econômico. E até lá, nessa situação, eu queria repetir que ela não está comprando, ela está oferecendo a possibilidade dessas pessoas fazerem a migração para um novo plano, ou essas pessoas têm a opção de não aceitar isso e aguardar para ver quem é que vai comprar essa carteira da Unimed. Como é que a Unimed pode divulgar uma nota dizendo que o atendimento continua normalizado? Exatamente. Deveria estar, só que eu conheço situações que a Unimed já não paga há 3 meses para um certo hospital, já não paga não sei quanto tempo para clínicas e médicos. Então, nessa situação, quem está fechando o atendimento não é nem a Unimed quer continuar atendendo da forma dela. Só que os hospitais é que não estão aceitando mais, porque quem depois vai ser prejudicado é aquele hospital que não vai receber. A Unimed ela libera a senha, mas aí o hospital atende e acaba não recebendo do convênio. Não tem um momento que acende uma luzinha amarela, a vermelha vem depois. Quando é que esse momento acontece? A luzinha amarela da Unimed, a luzinha amarela da Unimed acendeu em 2009, quando a ANS ela começou é como se fosse assim, ela começou a verificar a administração financeira da Unimed. Então a ANS já estava no controle. Aí a Unimed não conseguiu se recuperar, não conseguiu preencher todos os requisitos e exigências da ANS, e agora a ANS anunciou a venda da carteira.
exatamente para não prejudicar mais ainda os beneficiários. Quer dizer, Mas que a se amarela ANS já foi acesa. Se a ANS não tomasse uma providência, a situação continuaria se prolongando. Seria assim? Empurrando com a barriga e cada vez pior. Tem uma pergunta que chega aqui, Gabriela. Paguei 30 sessões de terapia ocupacional para o meu filho e foi descontado. A clínica recolheu as guias, né? Só que esta semana, quando fui lá para levá-lo, o atendimento foi estúpido e direto comigo, o atendente, né? Não me disse que o plano da Unimed não cobria mais, inclusive gravei um vídeo confirmado, dele confirmando que não recebia do plano há 2 meses, que a gestão, né? A questão que eu faço, só que paguei, eles não querem me devolver a guia para que eu rasgue. Sandra, do Tatuapé. É uma situação comum. Lembra que eu acabei de destacar para vocês que tem hospitais que não recebem há 3 meses. Então, quem está travando o atendimento da Unimed são as clínicas, são os hospitais. Não os culpo, mas também não acho que quem tem que ser prejudicado aí é o consumidor. Né? Nessa situação que ela já tinha autorização, ela pode ou ligar para a Unimed e verificar um outro lugar para ela fazer essas terapias, ou eu não consegui entender bem a pergunta, se ela está querendo solicitar esse reembolso. Isso é com a própria Unimed. Faça o atendimento. Porque ela já pagou 30 sessões, né? Então deve querer o dinheiro de volta. Isso é com a Unimed, não é com a clínica. É com a própria parte administrativa de solicitação de reembolso com o seu plano de saúde. Doutor Álvaro, qual a diferença do tratamento do laser para o LED, né, que há, é LED 70, é isso, na composição das lâmpadas para esse tratamento? É o Carlos. É isso, LED 70? Eu acho que eu entendi a pergunta. Qual a diferença de laser e LED? Basicamente é isso. Os lasers, os equipamentos com lasers, eles têm um jato de luz, aquela fontezinha de luz mais potente, mas é um jato único de luz. Então, em geral, eles são usados para tratamentos isolados. O dentista usa muito, porque eles tratam um ponto. O torrino também, por exemplo, processo inflamatório de ouvido. Você vai lá com um laser e você atinge exatamente aquela posição, digamos. Ou um tratamento de um dedo, túnel do carpo, que são locais assim específicos. Quando você vai tratar uma área maior, aí os LEDs acabam sendo melhores, porque é uma manta de LED, você tem vários, 30, 40, 80, 200 LEDs, então você trata uma área maior. O LED, isoladamente, se você tiver um LED e um laser, um LED você vai ter que fazer, digamos, 10 minutos. E com o laser vai ser 1 minuto só de aplicação. Mas se você tiver 200 LEDs, é 10 minutos também. E você trata uma área enorme. Aí comparar com áreas maiores, claro, aí o LED ganha disparado. E o LED, em geral, é mais usado porque sempre é uma área que você trata. É difícil, áreas pontuais é menos comum, menos frequente. Em geral, o laser é, assim, na prática, acaba sendo laser de uso em clínica e os LEDs para uso domiciliar. Doutora Juliana, a infertilidade continua a ser um problema que as pessoas ainda absorvem com muita intensidade? Sim, com certeza. A infertilidade é um problema atualmente. Os casais, eles desejam ter filhos mais tarde, principalmente a mulher, que entrando no mercado de trabalho, ela quer se especializar mais, as opções de trabalho para ela são melhores. Então, essa maternidade vai ficando mais para frente. Então, hoje, os casais, eles tendem a querer engravidar depois dos 32, 33 anos. E aí, alguns problemas já começam a surgir. Já começa a ficar adiando mais difícil. o projeto dos filhos, não é? Sim. A programação sim. de Com o mercado de ter de trabalho, a mulher não quer engravidar com 25, 27 anos, como era antigamente, né? Ela quer se manter no mercado de trabalho, ganhar seu espaço, ter seu dinheiro para fazer suas coisas, viajar, conhecer o mundo, se especializar, fazer mestrado, doutorado. Existe Então, uma idade limite? Então, com 35 anos, a fertilidade da mulher ela já começa a decair. Então, a idade da mulher é um fator muito definitivo na saúde feminina, na saúde reprodutiva. Então, não é que não vai engravidar depois dos 35, mas é que as chances diminuem.
E as técnicas diferentes, controle de ovulação, inseminação. Então, essas técnicas, existem algumas técnicas de reprodução assistida. Tudo tem que ser individualizado para cada caso. Existe a indução da ovulação. A indução da ovulação é para um casal que não tem nenhum problema aparente, mas tem essa dificuldade para engravidar. Então, você induz a ovulação com medicações, faz um controle ultrassonográfico e, a partir do momento que ela está ovulando, orienta a ter relações em casa. Essa é a indução da ovulação. A inseminação artificial, ela já é quando você induz a ovulação dessa paciente e você pega o sêmen do marido e coloca lá dentro do útero da mulher quando ela está ovulando. Então, você quebra a parte do colo do útero e você já coloca lá o sêmen lá dentro, para aumentar um pouquinho a chance. E a fertilização in vitro é quando é o bebê de proveta, né, o famoso bebê de proveta, é quando você induz a ovulação. Essa paciente ela não tem a passagem dos óvulos para o útero, porque ela pode ter uma obstrução tubar, ela pode ter uma endometriose, alguma coisa que dificulte, e a gente retira esses óvulos do ovário dela, fertiliza com o sêmen do marido em laboratório e a gente coloca o embrião já pronto dentro do útero dessa paciente para aumentar a chance de gravidez desse casal. Injeção intracitoplasmática. A injeção intracitoplasmática é uma técnica dentro da fertilização in vitro. Quando o marido, quando o homem tem algum problema no espermatozoide dele, a gente pega esse sêmen, escolhe os melhores espermatozoides e coloca esse espermatozoide dentro do óvulo da mulher. Então, injeta lá dentro do óvulo. A senhora disse que cada caso é um caso. Sim. Não são soluções comuns para a mesma situação. Sim. Porque a situação é a mesma, né? A situação é a mesma, mas chega paciente no consultório que fala assim, olha, eu vim aqui para fazer uma inseminação artificial, só que pensando em ser uma fertilização in vitro. Então, tem muita dúvida nos tipos de tratamento de reprodução e o que é mais indicado para cada caso. Pois não. Eu queria fazer um adendo. É que agora, na verdade, a última vez que eu vim aqui, a gente até conversou sobre esse assunto, que a gente está tendo bastante êxito no Tribunal de Justiça para o plano de saúde custear a fertilização in vitro. Porque é um problema de saúde, né? Exatamente. Tem um caso específico até que era assim, o plano cobriu todo o tratamento de endometriose dela. Fez toda a parte do tratamento em si. E o médico disse, não é questão que a gravidez vai curar a endometriose dela, mas vai estancar por um momento e depois da gravidez, óbvio que volta, mas volta até de um nível menor. Então, ele linkou essa parte, né, então você vai dar continuidade nesse tratamento. Além disso, a lei dos planos de saúde diz o direito da mulher constituir família. Então, nem quando não existe essa parte de endometriose, algum problema de saúde, existe só o fato da mulher ter direito de constituir família. E muitos planos de saúde excluem inseminação artificial e não excluem fertilização in vitro. E já o Superior Tribunal de Justiça já deu uma notícia da diferença entre a inseminação e a fertilização, junto com uma clínica especializada. Então, os planos de saúde, eles não atualizam, apesar de atualizarem a mensalidade anualmente, eles não atualizam o contrato. Eles não esquecem. Então, eles não atualizam o contrato. Então, como eles não excluem, o Tribunal de Justiça está dando ganho de causa para essas mulheres. Mas, doutora Gabriela, dizer todos têm direito a constituir família é um universo muito amplo, né? Da margem assim, a questão é que eu digo assim, a pessoa que não Quando consegue a doutora naturalmente... Juliana fala em fazer uma fertilização, vamos usar esse termo, né? E aí todo mundo tem direito a constituir família, é muito vago. Né? É vago, mas por isso que a gente destaca nessas hipóteses de quando não consegue naturalmente. Pois não, Ju. Mas todo mundo tem direito, né? Quem quer, né? Independente... Não, eu só quero entender essa parte do... Como é que pode, né? Sabe? Muita coisa genérica, todo mundo tem direito à educação, à saúde, a constituir família. É que as leis são tão genéricas que são feitas para não resolver os problemas. Exato. Né? Então, quando a doutora Juliana está detalhando métodos
que existem, aí todo mundo tem direito. É muito vago e não há uma solução, não apresenta uma solução, sabe? Então, preciso da doutora Gabriela para me ajudar realmente. É por isso que a gente utiliza desse artigo de lei quando se destaca essa parte assim, ela não consegue de forma natural e ela não tem condições financeiras e o plano de saúde não exclui esse tratamento. Então, por que não? Né? Tem muitos planos que excluem, muitos mesmo, mas tem alguns que não falam nada. Então, e como a infertilidade não deixa de ser uma doença, um problema, o plano de saúde ele está ali para mensalmente a pessoa contribui para quando ele precisar ela ter esse retorno. Infertilidade não pode ser encarada como uma doença. Sim, É? sim, é uma doença. É uma doença, porque ela tem algum problema, essa paciente, ou É que eu o tinha marido, ou o casal. usando esse termo que a Gabriela se referiu a problema e não doença. Isso, então, alguma doença, uma endometriose, Aí já é bem específico. já é bem específico. Ou o homem pode ter uma zoospermia por alguma doença que ele teve na infância, e aí é um caso de saúde mesmo, né? É uma incapacitação. Uma E todas as incapacitação. incapacitações a medicina considera como uma limitação. Isso. E se ele é limitado, ele merece ser ajudado. Se o sujeito mexe menos a mão, ele vai ter vários tratamentos, vai fazer uma cirurgia para que melhore o movimento. Ninguém morre porque o polegar não mexe totalmente. Sim. Mas você vai ajudar tudo que puder para que ele mexa o máximo possível. Se a mulher não engravida, ela tem uma limitação, eu acho que ela merece. Sim, lógico. Merece Não só a ser mulher, ajudada, Às né? vezes Precisa, o problema né? não é dela, é do marido. Pois é, né? ou do ela, ou o casal, marido. né? Marta. Ou é um Não, e eu casal. também gostaria de comentar que no caso das parcerias discordantes, né, quando você tem uma mulher que é soropositiva, né, portadora do vírus HIV, o homem não, e eles se casam, enfim, formam uma parceria, eles têm direito a ter filhos. E aí, nesse caso, o SUS garante também a reprodução assistida, Sim. para que essa criança não nasça com o vírus HIV. A gente tem vários casos de sucesso, né? Eu tenho amigos, né, que se casaram, tiveram filhos, né, e garantido pelo SUS, né? Porque aí a questão é outra, né? É a impedir a transmissão do vírus HIV, né? E é a qualidade de vida, e é o direito à saúde, e a constituir família, né? Zancopé, E isso eu é posso muito tirar uma legal, dúvida? né? Aproveita. É porque eu me enquadro na história que ela iniciou falando de as mulheres hoje em dia estão querendo postergar a gravidez e tudo mais. Se eu pudesse esperar até o 40, eu esperaria. Mas assim, existem exames tipo, que você pode descobrir, por exemplo, se você tem endometriose, se você tem trompas obstruídas, se o homem tem algum problema, porque o que eu fico na dúvida é, às vezes, assim, como eu tenho bastante cliente nessa situação, às vezes eu falo, de repente eu estou postergando e eu tenho algum problema. E aí eu até conversei com a médica, mas assim, aí ela disse que eu tinha que procurar um médico especialista nisso, para eu descobrir se eu tenho endometriose ou alguma outra coisa desse tipo. Sim, Existe? existe um screening que a gente faz, vários exames hormonais, de imagem, para saber como está a saúde em relação à fertilidade da mulher e do homem também, espermograma para o homem. E aí, se não quiser ter filho com 30, 33, 35, está postergando pela vida, né? Pela vida moderna de hoje em dia, tem a possibilidade de criopreservar óvulo, né? Também. Marta, vamos voltar a falar do Instituto Cultural Barong. Não é? O que é a Van Barong? A Van Barong. Bom, nós começamos com um trailer, né, há 19 anos, sempre com a proposta de socializar o conhecimento sobre saúde sexual e reprodutiva. Então, a gente teve um trailer, depois a gente conquistou uma Kombi, ambos eram usados, e, finalmente, esse ano, a gente ousou, né, e ousou mesmo, porque, na verdade, a gente não tem todo o financiamento, a gente vai trabalhar para conquistar os patrocínios restantes, mas a gente inaugurou uma van no dia 1º de setembro, em que ela tem dentro, fora ela é muito lúdica, ela parece o Yellow Submarine, é super divertida, né? E tem, que é a nossa marca registrada, um inflável de 4 metros sobre ela, em formato de preservativo.
Isso já tinha um trailer em 96, quer dizer, a gente sempre rompeu, a gente sempre brincou muito com a questão da sexualidade. Mas o diferencial dessa van é que nós vamos poder trabalhar com o teste rápido de HIV, né? E o teste de fluido oral também, né? Além disso, ela tem um compressor que permite com que a gente vá para a zona rural, para lugares que às vezes não tem eletricidade, e ofereça vacinação, né? Ofereça uma série de vacinas, porque Que tipo de vacina oferece? olha, a gente trabalha muito na região de Goiás, né? E lá nós trabalhamos com caminhoneiros. E lá é zona endêmica de febre amarela, né? E a gente isso quando a gente só fazia isso com a barraca. Imagina agora com a van, né? O que acontecia? Às vezes o caminhoneiro ele, Ela está falando. né? Já vi ali, ó. Ali o nosso, isso era aí. Sim. Isso foi na Copa do Mundo, nossa van. Enfim, sendo uma zona endêmica, os caminhoneiros às vezes paravam pela gente e tinham até a carteirinha da vacinação, mas eles não podem entrar com o caminhão na cidade, ou porque não pode deixar carga, ou porque o caminhão é grande, né? E aí a gente oferecia e vai continuar oferecendo vacina de tétano e febre amarela, né? E outras vacinas que o serviço da cidade, porque isso a gente faz em parceria com o serviço público da cidade, quiser trabalhar. Então, se nós vamos num município e esse município quer trabalhar, por exemplo, com vacinação de HPV, a gente tem a estrutura, né? Porque isso é muito comum. Às vezes a cidade tem um Eu ia perguntar exatamente sobre a vacinação contra o HPV, Sim. que é um assunto que está sendo muito debatido intensamente. E se vocês oferecem A vacina de HPV ela é oferecida nas escolas públicas e no Sistema Único de Saúde, né? Nós podemos fazer parceria com cidades. É porque vocês oferecem uma estrutura a gente tem para a aplicação das vacinas. Exatamente. Que muitas vezes o município não tem. Exatamente. Às vezes o município tem a vacina, tem o profissional, mas por problemas de gestão, né, porque esse Brasil é muitíssimo complicado, ele não tem o carro que leve para a zona rural, né? Isso é muito comum acontecer, né? Por problemas de gestão, obviamente. O que a gente é? A gente é um facilitador, né? A gente leva a equipe, leva as vacinas, faz a sensibilização, né? E no caso, por exemplo, do exame HIV, obviamente o encaminhamento que a gente vai fazer é para o serviço local. Não faz sentido eu estar, por exemplo, numa cidade que a gente trabalha, que é Niquelândia, Barro Alto, né? Oferecer um resultado positivo e falar, olha, vai lá para São Paulo, tem um tratamento ótimo, né? Então, é claro que isso só faz sentido se tiver estabelecido uma parceria com o Serviço de Saúde Local, com o SUS, né? Perfeito. Como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Tudo bom, Jacopé? Como é que você está? Tudo bem. Dr. Letísio, vamos falar um pouco sobre laser nas clínicas, o uso de laser nas clínicas para tratamentos estéticos, Dr. Letísio. Antes de mais nada, Álvaro, um abração, hein, cara? Você está aí, Jacopé, um dos caras que mais entende de laser. Qualquer dúvida, pergunta para ele. Vamos tentar aqui falar alguma coisinha que a gente conhece. Doutor Letísio, quais os tipos de tratamento com laser o senhor realiza e para que são indicados? E aí eu pergunto quais as vantagens. Veja, aqui em nossa clínica, o que a gente faz? Nós temos laser de CO2, nós temos neodimiag para tratamento de vaso, neodimiag para tratamento de pelo, kill switch para tratamento de tatuagem e os lasers de baixa potência. Então, o que você faz, Jacopé? O laser de CO2 é o que a gente sempre fala, é o laser que todo laser gostaria de ser quando crescesse, porque ele é muito versátil, a gente faz cirurgia com ele, a gente faz resurface, ou seja, o peeling na pele, você faz tratamento de acne, você rejuvenesce a pele, você rejuvenesce a pele da mão, do colo, do braço, uma série de coisas. Ele é um excelente auxiliar na cirurgia estética da face. Entende? Que nós fazemos as faces com laser, as blefaroplastias com laser. Então,
é um excelente coadjuvante para uma área que faz cirurgia e rejuvenescimento de pele. Você tem os lasers que você faz depilação. Pode ser feito também com luz pulsada, mas o laser é melhor. Você tem alguns tipos de comprimento de onda de laser que são eficazes. Que é o light shear que você faz, você tem o Neo de Miyagi. Então, tem várias utilidades. O Neo de Miyagi depende da calibragem que você faz. Você pode tratar coisas superficiais com tatuagem e coisas mais profundas. Você depende, o switch de você pode ser 2 comprimentos de onda, 1064, 632. E você tem alguns lasers, laser de corante, laser de rubi, veja, é uma infinidade de lasers que você tem. O grande objetivo, Zancopé, que o Álvaro pode ratificar o que estou falando, a grande jogada é usar o laser específico para que ele foi feito. Entende? Agora nós temos alguns lasers que você faz tratamento intravaginal ou perivaginal para rejuvenescimento da mucosa, da rejuvenescimento não fala, da melhora da mucosa, tanto da pele externa. Então, Zancopé, é uma infinidade de lasers que você tem, mas o que eu sempre falo, tem que ser usar o laser específico para o que você quer especificamente. Entende? Não vai querer fazer laser de CO2 para tirar vaso. Não existe isso. Você vai queimar a pele. Fazer laser de CO2 para tirar tatuagem. Não funciona, porque você queima a pele e não chega na profundidade da tinta. Então, são inúmeras as indicações de laser e o paciente deve procurar um profissional adequado, com o laser adequado, para o tratamento adequado. Eu sei que isso é difícil. Então, a Sociedade Brasileira de Laser, Medicina e Cirurgia está aí para isso. Entre em contato com a Sociedade Brasileira de Laser, Medicina e Cirurgia, que de lá alguém vai... O Álvaro é vice-presidente da sociedade. Ele pode esclarecer muito isso, porque o mais importante é você usar especificamente o laser. Ele é um coadjuvante excelente para vários tratamentos. Você pode tratar psoríase, você pode tratar até aquela mancha branca com alguns tipos de laser. Mas existe uma especificidade muito grande. Além disso, Zancopé, você tem os lasers, isso que nós estamos falando são os lasers de alta potência, que devem ser usados por médicos. E você tem os lasers de baixa potência, que a gente usa em clínica também, que são os lasers que vão ajudar a regenerar o tecido. São usados por fisioterapeutas, por um pessoal treinado nesse sentido, em que por cosmetólogas, muitas vezes, que podem melhorar o tecido, rearranjar, como o Álvaro falou de LED, eles são fotomoduladores. Então, realmente, por exemplo, você tem uma lesão hepática, o paciente está com herpes, você usa um laser de baixa potência, com um comprimento de onda em torno de 800, uma luz vermelha, você consegue fazer com que melhore esse tecido, você estimula a mitocôndria da célula. Então, laser, né, como o Álvaro pode falar, é uma coisa muito abrangente, muito, assim, uma coisa boa de falar, mas tem que falar com quem entende e realmente utilizá-lo da melhor maneira possível. Ok, Letícia, o doutor Álvaro está mandando um abraço. Manda um beijão para ele, Álvaro. Nelson. Obrigado, Nelson, cara. Nelson tem uma grande experiência com laser. Eu acho que ele deu uma visão muito precisa do que é a utilização de laser mesmo. É que tem uma imagem, o laser, não é o laser, são os, e esse os, acho que é com vários Os e vários S's, porque o número é muito grande e tem a cada dia que passa eles têm uma especificidade maior. Para você ter uma ideia, isso já existe há bastante tempo, mas o laser para tirar uma tatuagem vermelha é diferente do laser para tirar uma tatuagem negra, uma tatuagem verde. E assim vai. Um laser que é bom para pelo grosso não é bom para pelo fino. E assim vai. Então, quer dizer... Doutor Letícia, um abraço, doutor Letícia. Abraço, Zé Copé. Saúde e paz para todos aí. Um abraço, Álvaro. Grande abraço, Nelson. Gente que fala retornará em instantes.
espécies da Mata Atlântica. O Parque Nacional da Tijuca fica no coração do Rio de Janeiro e no coração do parque fica a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo, com uma extensão de 3.953 hectares de Mata Atlântica. Aqui existem várias espécies, cada uma com um importante papel no ecossistema. O Pedro é uma delas. Essa espécie de hábitos diurnos é fundamental no reflorestamento e na limpeza da mata. Além disso, o Pedro é uma espécie extremamente sociável e gosta de andar em grandes grupos. Esse programa ele foi criado para dar oportunidade aos visitantes a conhecer melhor o parque, participar da manutenção de trilhas do parque e criar uma consciência ambiental nos visitantes que vêm aqui no parque. E passar a questão da sustentabilidade, se preservar para as gerações futuras. As atividades principais são a manutenção de trilhas, que consiste basicamente na colocação de placas, a retirada de resíduos das trilhas, orientação aos visitantes, plantação de mudas, de espécies nativas. São várias atividades que fazemos aqui dentro do programa voluntariado que melhoram a condição das trilhas para os visitantes do parque. Espécies como a do Pedro são essenciais para manter o equilíbrio da Mata Atlântica. E você, a sua espécie já está catalogada? Acesse gpsmataatlântica.org.br e mostre como a sua espécie protege a Mata Atlântica. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um hemocentro mais próximo. Acompanhando gente que fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, também TV Guarulhos, 11h30 da noite, é canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Conosco hoje a ginecologista Juliana Amato, a advogada Gabriela Guerra, a gestora de projetos sociais Marta McBritton, o cirurgião vascular Álvaro Pereira. Antes que eu pergunte a você sobre esses kits, Marta, doutora Juliana, quem tem mais problemas de infertilidade, o homem ou a mulher? Pergunta Jair da Vila Sônia. Por incrível que pareça, 40% das causas é do homem e 40% é da mulher. Não, está errado. Aí tem as causas inaparentes. O homem não admite isso. Eu sei, é difícil. Quando vai casar é complicado, porque para o homem, né? Sim. Nunca o problema é dele, mas também tem. Então, a mulher procura a doutora Juliana, e aí a doutora Juliana faz o diagnóstico que o problema não está com a mulher, está com o homem. Eu já peço o exame do homem também. E se tem alguma coisa mais grave que eu não consiga resolver, vai para o urologista. Não vou contar detalhes para a senhora, mas no Brasil, né, o homem admite que o problema é dele? É difícil. Alguns sim, mas... Não precisa falar mais nada. Com certeza. É difícil, é ótimo, né? Hein, Marta? É difícil? Não, com certeza. A gente trabalha com saúde do homem e esse é um dos grandes problemas, né? A gente brinca que o homem ele vai para o pronto-socorro, né? Ele não vai para a atenção básica. Sim. E isso se dá também nas questões ligadas à fertilidade, obviamente, né? Eu faço sempre, eu destaco sempre, né? As mulheres, né, quando os colegas que vêm aqui, os colegas de vocês que vêm, tem um marco, né? A primeira menstruação, a mãe já leva a criança, né, para fazer a sua primeira consulta, tal. O homem, né, aí ele vai para o pediatra e depois para o geriatra. É exatamente isso. Não é mais ou menos? É verdade. Mais ou menos não. Ele fica um tempinho longo
Mais ou menos. E gostaria de lembrar que nos dois casos ele é levado. Exatamente. Não vai. Ótima. No Muito pediatra bem. e no geriatra. Exatamente. É um grande esforço levar o homem para a atenção básica. Essa ida ao geriatra, o máximo possível que puder ser adiado, Sim, sim. né? Como no pediatra não tem jeito. Não. Mas É levado, verdade, né? É verdade, é uma questão cultural no Brasil, né? Essa dificuldade do homem lidar com a imagem dele, de que ele não é um super-homem. Sim. Né? Ah, que é isso. É. Só não conhece os homens. Só não conhece os homens. Não, eu conheço os homens, eu não conheço os super-homens. Lamentavelmente, Super-homem, realmente, eu não gente, conheço eu ainda. brinco sempre com isso, mas acho lamentável que não haja uma cultura de prevenção para o homem, né? Uma cultura não é para o homem, do homem, para poder, vocês, o doutor Álvaro, que é médico, né, especificamente, né, não existe essa cultura do homem. Não existe. O homem é difícil mesmo. E vou te contar uma coisa, por incrível que pareça, isso é um assunto comum entre nós. E se ele for médico, é pior ainda. O Ele se médico automedica, né? sistematicamente é o pior paciente que Como é você que pode é? ter. Você prescreve um medicamento, ele vai lá e toma outro. Como é que é? Quando toma. Todo homem acha que é Deus, né? O médico Não tem adianta. certeza. É mais ou menos isso. Não concordo, não é. Você diz que quando você tem alguma doença, você descobre que tem uma doença, a primeira fase é a fase da negação, depois a da aceitação, depois do sofrimento, enfim. Né? Eu digo, no caso de médico, ele fica só na fase da negação até morrer, ele continua negando que ele está doente. Doutor Álvaro, o Jaime pergunta ao senhor se a acupuntura pode produzir bons resultados para lesões musculares. Pode. A acupuntura é uma das formas alternativas. E muita gente usa para dor crônica, reumatismo. Eu acho muito bom. Eu acho que é uma das formas boas de tratamento. Todos esses tratamentos complementares, né? Eu acho que são bons, em especial no caso de doenças crônicas, que o sujeito imagina, por exemplo, há pouco tempo atrás, se descobriu que alguns anti-inflamatórios que eram ótimos, eficientes, bons. É melhor nem falar o nome, vai para não entrar nesse assunto, mas que eles produziam, por exemplo, lesão de válvula cardíaca, lesões severas de válvula cardíaca, depois de 10, 15 anos de uso, vamos dizer assim. Você já imaginou? O cara tem uma dor na mão, aí você trata com anti-inflamatório, aí você só causa uma lesão terrível, desastrosa de uma válvula cardíaca dele. Então, é complicado isso. Por isso, por exemplo, que sistematicamente vocês veem medicamentos que vão saindo do mercado. Medicamento para tratar hipertensão, por exemplo, que você toma a vida toda, né? O remédio é ótimo. 5, 6 anos depois, some, desaparece do mercado, porque já começou a chegar no limite do tempo de utilização da droga, aonde começam a aparecer os problemas. Por exemplo, finasteride, para queda de cabelo de homem. Quando surgiu era uma maravilha, não causava problema nenhum, é ótimo. Depois de um tempo, ginecomastia, perda da potência, perda da massa muscular, e assim vai. Né? Então, tudo que você puder contornar, né, ajudar, se você diminuir o volume de medicamento, já está bom demais. Marta, você tem um kit que você trouxe para a gente já mostrou outras vezes, é um kit com um livreto, né? Preservativos e tudo mais que você trouxe para a gente. Aliás, na época da Copa, você teve no Gente que Fala. Não é? As camisinhas coloridas, né, sim, da Copa sim. do Mundo. Né? Esse kit, onde se tem acesso a esse kit? Então, quando nós trabalhamos com a van, além da van, a gente também atende no Conjunto Nacional uma vez por mês. Aí é só entrar no site do Barong e pode ser visualizado as datas que a gente trabalha. Né? A gente distribui tanto o preservativo masculino como o feminino, né? Faz a orientação, né, do uso correto, né, do preservativo, porque pode parecer estranho, mas tem pessoas que não sabem usar o preservativo. Né? Isso e o preservativo feminino já é aceito? Sim, sem dúvida, e é distribuído gratuitamente no serviço de saúde. Aí a gente faz as oficinas orientando e a gente distribui também material educativo, né, que é o guia do homem, o guia da mulher, enfim, materiais que são disparadores
né, o básico, né? Esse outro livretinho que eu trouxe, porque semana passada a gente organizou um banquete afrodisíaco, né, brincando Sim. com alguns restaurantes, né, essa coisa de que comer é as duas melhores coisas da vida, né? A gente tem sempre muito bom humor, né? E aí distribuí esse kit também. E as receitas foram chefes famosos que produziram essas receitas, também vão estar disponibilizadas no site para quem quiser fazer um jantar romântico. Mas a ideia é essa, é a gente brincar sempre, né, conversar com as pessoas com bom humor para falar sobre saúde sexual e reprodutiva, né? Eu estava comentando aqui na propaganda com o Dr. Álvaro que eu acho que a grande fórmula, assim, o Barong deu certo como técnica, é porque a gente oferece anonimato para as pessoas, né? Então, a gente coloca uma estrutura na rua, são profissionais de saúde que estão na rua, e ele vem conversar comigo, eu não sei onde ele trabalha, né? Eu não Mais sei próximo, se por ele onde mora, enfim, ele se sente à vontade para falar sobre sua O sexualidade. anonimato sempre Exatamente. favorece. E isso numa cidade, às vezes, de interior, quando se trata, por exemplo, de orientação sexual, né? O que o sujeito sente desejo por uma mulher, por um homem, sendo um outro homem, etc. Isso, às vezes, num pequeno município, é muito complicado dele expressar, né? Porque todo mundo se conhece. Então, você ter um profissional de saúde ali explicando que, né, a homossexualidade não é uma doença, pode fazer o grande divisor de águas para a identidade dessa pessoa. Então, a gente trabalha com identidade de gênero, trabalha também com transexuais, tem atendimento jurídico. Nós ganhamos mais de 250 casos de retificação de registro civil, que é o direito a você mudar um nome, né? Enfim, é um trabalho bem amplo, né? Ok. Doutora Gabriela, Regina da Lapa pergunta se o que aconteceu com a Unimed foi uma tragédia anunciada. Então, foi anunciado em 2009 que a Unimed estava com problemas financeiros e ocorreu a intervenção da ANS dessa forma administrativa, né? Mas todo mundo esperava que ela ia se recuperar. Era a grande esperança aí, mas porque é uma grande empresa. Só que, infelizmente, não ocorreu e foi de uma hora para outra que todo mundo foi surpreendido com essa venda dessa carteira. É verdade que outras 59 operadoras estão sob, eu diria, uma auditoria, é isso? É uma boa palavra. É uma auditoria. A ANS, enfim, ela determina alguns requisitos que o plano de saúde tem que preencher. E tem 59 planos que não estão preenchendo esses requisitos. Já tem uns 3 anos que a ANS ela suspende aquele plano de saúde de comercializar novas carteiras, para adquirir novos beneficiários, até que elas cumpram todos os requisitos. Só que muitos desses planos voltam a comercializar, mas muitos outros continuam sem cumprir com isso. E tem muito plano aí que, enfim, em São Paulo, não digo isso, mas tem muitos planos pelo Brasil que estão para fechar as portas também. Marta Vera de Santo Amaro pergunta se a ideia de que DST se prolifera em época festiva, como o Carnaval, essa ideia é válida ou a incidência das doenças não tem sazonalidade? Olha, é válida sim. A gente tem pesquisa sobre isso, né? E trabalha muito em situação de férias, né? Isso acontece porque quando as pessoas estão de férias, geralmente elas acabam bebendo um pouquinho mais, né? E a gente tem pesquisas que comprovam, né, que você esquece de usar o preservativo, né, quando você bebeu, você faz o teste, né, oral. Você dá uma olhada para a pessoa, visual, fala, está tudo bem. Né? Então, existe, sim, um aumento de DST em situação de férias. E uma das grandes recomendações que a gente faz é que, no caso dos momentos de férias, que os locais tenham preservativo para distribuição. O Brasil permite que o preservativo possa ser vendido em qualquer estabelecimento comercial. Né? Qualquer estabelecimento comercial. A banca de jornal, o bar, a livraria, enfim. Antes só em farmácia, não é isso? Não. Antes. Não, essa lei é desde 98. Sim, então, né? Mas antes de 98, só era permitida a venda em farmácias, não era isso, doutor Aldo? Era extremamente restrita a venda. A comercialização era extremamente restrita. Como, algum tempo atrás, por exemplo, absorvente íntimo, era escondido, porque era incômodo aquilo, não era uma coisa, a pessoa não tinha. Hoje em dia,
a facilidade Perfeito. é muito grande mesmo. E hoje o que a gente recomenda é que as cidades, que são instâncias turísticas, facilitem o acesso ao preservativo, né? Então, o próprio comerciante ele pode ter lá o preservativo a preço subsidiado, né? A barraquinha que vende água de coco. O preservativo ele tem que ser fácil de achar, né? São Paulo tem uma experiência muito interessante, o município de São Paulo, porque eles estão colocando, né, cestas e cestas, displays em vários pontos, para as pessoas pegarem, né? E as pessoas vão pegando calmamente. Então, não é aquela coisa assim, parece que a pessoa vai pegar um saco e vai enfiar tudo dentro. Não, elas vão lá, pegam meia dúzia, do semana que vem pegam mais, que é uma iniciativa do Programa Municipal de AIDS, que é muito legal. E isso poderia ser feito nas praias também, nos festivais de inverno, enfim. Camisinha tem que estar fácil. Aliás, o termo que você usou aí, e até 1980 esse termo era proibido de ser usado em rádio. O quê? Camisinha? É. É. O diretor tinha que usar preservativo? O diretor tirava a gente do ar. Doutora Juliana, Elis pergunta se existe algum exame que possa medir a fertilidade feminina. Sim, existe. Existem exames hormonais, existem exames de imagem, existe sim. Ok. Doutora Gabriela, Cássia pergunta como é possível que haja falta de medicamento em postos estaduais se o governo do estado de São Paulo tem uma fábrica de medicamentos, fábrica de remédios, a Cássia disse. Cássia, eu me pergunto isso todos os dias, porque eles recebem dinheiro para isso, para fornecer, para dar continuidade, mas o que eu me deparo até com os meus clientes, que eles vão fazer essa solicitação, ou é assim, 45 dias para análise do seu caso, ou é um medicamento de alto custo, eu não vou te fornecer, ou tem que fazer uma solicitação em um posto. Enfim, a burocracia que as pessoas enfrentam para conseguir algum remédio é absurda. Apesar de que, né, quando você vai pesquisar, você verifica que aquele estado ou município ele recebeu verba para a compra de determinados medicamentos. Doutor Álvaro, LED é efetivo em caso de úlcera? Pergunta o Francisco de Mauá. Uma das indicações, porque os tratamentos a LED, laser de baixa potência, vermelho, infravermelho curto, eles aceleram a cicatrização de lesões, todo tipo de lesão, ruptura muscular, lesão de tendão, e a maneira, vamos dizer, mais fácil de ver isso no caso seriam umas feridas. Se eu tiver lá uma ferida de perna, quando você usa o LED, ele vai cicatrizar mais rápido. Cicatriza mais rápido a ferida, claro, vai cicatrizar mais rápido também. Lesão muscular, traumática, enfim. Doutora Juliana, uma última pergunta de Adriana. Para que serve congelamento de óvulo? Para deixar a gravidez para mais tarde? Sim, o congelamento de óvulo, a gente congela os óvulos dessa paciente para quando ela quiser engravidar, descongelar e fazer uma fertilização in vitro. Então, se a paciente tem 35, 38 anos e quiser engravidar lá para os 42 ou mais, ela tem aqueles óvulos congelados na idade de 35, 38 anos. Então, ela pode postergar para mais tarde. E a Sara pergunta se o tratamento para infertilidade é garantido. Não, não é garantido. Doutor Álvaro, uma última pergunta realmente. Minha mãe tem 81 anos, possui úlcera na perna. Diagnóstico de vasculite. O LED é eficaz? Excelente. Ok. Doutor Álvaro Pereira, agradeço a tua gentileza mais uma vez em ter participado do nosso Gente que Fala. Muito obrigado. Para mim é um grande prazer vir aqui. Marta McBritton, aprendeu um novo endereço que retorne outras vezes. Muito bom tê-la aqui. Também. Da mesma forma, Juliana Amato, primeira vez que retorne, tá? Sim. Gabriela. Muito obrigada, foi um prazer esse nosso bate-papo do dia. A Gabriela Guerra, que já esteve outras vezes, retorne outras vezes. Voltarei. Okay? Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.